Como impedir que as pessoas preencham a sua planilha de forma errada? Por exemplo, aqui, na primeira coluna, eu tenho uma coluna que deveriam ter datas preenchidas e a pessoa escreveu o nome do mês. Aqui tem uma coluna de estado onde deveria ser posta a abreviação e a pessoa escreveu o nome inteiro. Entre outros erros que nós vamos aprender como corrigir no vídeo de hoje. Quando a gente trabalha com Excel, normalmente nós vamos querer utilizar fórmulas, funções, tabelas para fazer análise das nossas informações e saber, por exemplo, em uma loja de roupas, quanto de vestido nós vendemos, quantas camisas nós vendemos, valor de venda de uma loja, de outra, do mês. Só que, se tiver alguma coisa preenchida de forma errada, as funções podem não funcionar, ou então te passar uma resposta, um resultado errado, que vai trazer um equívoco na hora de você analisar suas informações e poder fazer a gestão, por exemplo, da sua empresa. Aqui nós temos o exemplo de uma loja de roupas, onde temos a data da venda de um produto, aqui temos o estado, por exemplo, a loja onde esse produto foi vendido, e aqui o produto que foi vendido. Só que a gente tem alguns erros aqui embaixo. Por exemplo, no campo da data, a pessoa colocou o mês de outubro em vez de escrever a data com os números, mês e ano. No estado, a gente quer abreviar. Quando a gente vai fazer uma função, uma tabela, ele precisa estar com todos os estados escritos da mesma forma. Então, se eu for escrever RJ, eu não posso colocar RJ numa célula e Rio de Janeiro em outra e Rio numa terceira. Porque senão vão ser três informações diferentes e o Excel não vai conseguir juntar e chegar no resultado para você. Então, você precisa ter um padrão. Se eu escrever um nome inteiro, outro nome abreviado, vai ter algum problema e erro na nossa planilha. O produto é a mesma coisa. Se eu vendo vestidos, calças, camisas, roupas, eu não posso colocar um carro. Ou então eu não posso escrever aqui o bermuda ou a camisa de forma errada, senão a função e as formas, as tabelas não vão chegar no seu resultado. E o valor, ele precisa ter um valor realmente, e não pode estar escrito como um texto, 20 mil. Precisa ter um valor para as funções poderem funcionar, poder fazer uma soma, uma média, senão você ainda vai ter uma informação errada aqui. Então é importante que você tenha a sua planilha preenchida da forma correta. Só que, quando temos uma planilha que muitas pessoas mexem, às vezes até nós mesmos podemos cometer alguns erros, ela pode ter diversas divergências que vão atrapalhar a sua forma de funcionar. Então, como nós podemos prevenir isso? Nós podemos configurar nossas células para que a pessoa não escreva qualquer coisa. Ela vai escrever exatamente o que a gente quer, da forma que a gente quer que seja escrito. Então, eu vou excluir essa linha errada aqui e nós vamos ajustar e fazer uma configuração das nossas células para que elas não tenham mais nenhum erro. Vamos ter que fazer uma por uma, porque cada uma tem uma regra diferente. Vamos selecionar aqui a nossa coluna inteira ou selecionar algumas células de acordo com a área que você quer trabalhar. Então, todas as células que você selecionar, pode ser apenas algumas, pode ser uma só, você pode apertar o atalho Ctrl Shift, seta baixo. Para selecionar todas as células para essa linha, todas elas são selecionadas, você vai definir quais são as regras que vão prevenir e definir o que cada um pode escrever. Então, a primeira coisa é selecionar as células. Depois vamos na guia Dados. Aqui nós vamos até a ferramenta de validação de dados, onde vamos definir essas regras. Clicando aqui, ele vai perguntar para a gente o que eu quero permitir, ou seja, qual é essa regra que nós queremos definir. Nesse caso, na primeira coluna, nós queremos que sejam preenchidas apenas datas. Então, eu venho aqui, escolho a opção de data e eu preciso escolher qual é o formato dessa data. Se ela está entre duas datas, por exemplo, eu quero do dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023. Ou então, eu quero que sejam datas que sejam apenas maiores do que. Olha, a gente vai preencher apenas informações a partir de janeiro. Então, vou colocar aqui a data tem que ser maior do que o dia 1 de janeiro de 2023, por exemplo. E aí você vai definir qual é o critério de dados que você quer para essa região. Vamos colocar que todas as datas precisam ser maiores do que janeiro de 2023. Então, aqui, ó, a data de início, 1/1 de 2023. Agora, é importante que você defina também um alerta de erro. Porque, olha só, se eu apertar aqui um OK, essa nossa célula ela já tem uma data e um padrão, uma regra definida. Se eu tentar colocar aqui 01/2/2023, ele vai deixar. Se eu tentar escrever outubro, ele vai dar um erro, dizendo que esse valor não corresponde às restrições. Se eu tentar colocar aqui, tá bom, então colocar aqui 1/5/2022, ele vai dar novamente o erro,
porque não atende a restrições. E a pessoa que está preenchendo, ela vai ler isso aqui, mas não vai saber o que está acontecendo. Poxa, tá bom, mas afinal, quais são essas restrições? Então vamos editar. Vou selecionar tudo aqui novamente, que nós selecionamos anteriormente. Vamos em dados, validação de dados. Agora eu vou colocar um alerta de erro. Qual é a mensagem que vai aparecer? E vou colocar aqui: preencha uma data no formato dia, mês, ano, após 1/1 de 2023, ou a partir de 1/1 de 2023. Ok, então agora, se eu digitar algo errado, como o mês de maio, ele vai dar um erro e vai dizer exatamente para a gente o que nós devemos fazer. Preenche uma data no formato dia, mês e ano após 1 de janeiro de 2023. Aí a pessoa que vai estar preenchendo vai entender: ah, tá bom. Então aqui não tem que escrever maio, eu tenho que colocar 5 de maio de 2023. E ela vai conseguir escrever da forma correta, de como você precisa. Vamos ver outro exemplo? Eu vou selecionar apenas algumas células para a gente trabalhar com essa região apenas. Vamos em dados, vou selecionar aqui a minha validação de dados. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou permitir, como eu quero escrever apenas a abreviação, são 2 caracteres, RJ, MG, SP. Então no comprimento do texto, eu vou colocar aqui tem que ser igual a 2. E veja que temos várias opções. Eu posso colocar que tem que ser diferente de 2, então pode ser 1, pode ser 3, mas não pode ser 2. Eu posso colocar maior do que, então por exemplo, sabe quando você vai criar uma senha? A sua senha tem que ter no mínimo 6 caracteres. É isso aqui, é maior do que. Ou é maior ou igual. Ah, eu não quero um nome muito grande, então tem que ser menor ou igual, menor do que. Você pode escolher essas informações aqui. Nesse caso, como eu estou fazendo uma abreviação de estado, tem que ser obrigatoriamente 2. Então, vou colocar aqui que o caractere tem que ser 2 caracteres. E o alerta de erro eu vou deixar aqui em branco, mas você já sabe. Preencha aqui, escreva o estado abreviado com 2 caracteres. Coloca uma mensagem para a pessoa saber qual foi o erro dela e como ela pode corrigir. Então aqui eu vou colocar comprimento 2, ok. Então se eu tentar colocar Rio, que sejam 3 caracteres, ele vai dar um erro, vai dar a mensagem, no caso a gente não preencheu mensagem nenhuma. Agora, se eu colocar aqui RJ, ele deixa eu preencher. Só que tem um problema. Se eu colocar aqui ZZ, ele vai deixar eu preencher, porque nós temos 2 caracteres. Tudo bem, está atendendo a restrição que nós pedimos. Só que ZZ não é um estado. Sempre que você tem algumas informações limitadas que podem ser preenchidas, por exemplo, os estados eles são limitados, você só tem os estados do Brasil para preencher. Aqui nós temos os produtos. Os produtos são limitados aos produtos da nossa loja. Só posso vender vestido, calça, camisa, bermuda. E eu não quero que a pessoa escreva, por exemplo, bermuda com 2 R's, porque quando a sua função, a sua fórmula, a sua tabela dinâmica, por exemplo, for fazer a soma das vendas, ele vai entender que são 2 produtos diferentes. Então eu não posso cometer erros de digitação. Então eu tenho que definir exatamente o que a pessoa pode escrever ali. Tem que ser RJ, tem que ser MG, não pode ser ZZ. Tem que ser vestido, tem que ser calça, não pode ser carro. Então nós vamos definir exatamente o que a pessoa pode preencher aqui, criando uma lista. Eu vou selecionar minhas células, venho em dados, validação de dados, e aqui eu vou escolher permitir uma lista. E qual é a fonte? Aqui eu vou colocar e escrever os nossos produtos. Por exemplo, vestido, ponto e vírgula, calça, ponto e vírgula, bermuda, ponto e vírgula, camisa. E ao clicar em OK, agora eu posso clicar na minha célula, vai aparecer a setinha e eu vou escolher um desses produtos para preencher nessa célula. Se eu tentar digitar algo errado, carro, vai dar um erro. Se eu tentar escrever bermuda com 2 R's, vai dar um erro. Eu só posso escrever exatamente o que está dentro da minha listagem. Ou então, posso selecionar um desses itens. Então, sempre que nós temos que preencher algo específico, um nome específico e limitado, aqui nós temos um limite, que são apenas os estados, são todos os estados do Brasil, ou todos os estados onde existe uma loja da nossa franquia. Aqui eu posso preencher apenas os produtos, então eu tenho uma limitação de produtos que eu posso preencher. Agora, obviamente, se você tiver 1000 produtos, vai ser muito difícil você colocar uma listagem e achar 1000 produtos aqui. Então essas listagens também têm um certo limite, senão você mesmo não vai conseguir utilizá-las da melhor forma possível. E o último exemplo que eu vou dar a vocês é como definir exatamente valores para serem preenchidos. Como eu mostrei para vocês mais cedo, antes estava escrito 20.000 com um texto.
E se estiver preenchido como um texto, as funções não vão conseguir fazer contas com essa informação. Não vai conseguir contar, não vai conseguir fazer uma média, fazer uma soma. Então é preciso que você tenha apenas valores serem preenchidos nessa planilha aqui, nessa coluna. Então eu vou selecionar meus dados, venho na guia dados, aqui em validação de dados, e eu vou permitir o quê? Eu posso escolher números inteiros, que são números que não têm casas decimais, ou valores decimais. Nesse caso vai ser valores decimais, porque nós estamos falando de vendas, então às vezes tem centavos. Vou colocar o decimal aqui, ele tem que ser, está entre, não está entre, é igual, é diferente de. Aqui nós vamos definir o quê? O valor ele tem que ser maior do que zero. Se é uma venda, ela foi vendida por algum valor, então nosso número tem que ser maior do que zero. Ok. Se eu tentar colocar aqui 15,25, ele aceita. Tentar colocar 15, ele aceita. Se eu tentar colocar aqui 20 como um texto, ele vai dar o erro, lembrando sempre de colocar aquele alerta de erro para a pessoa entender o que ela tem que preencher. Se eu tentar colocar então um número negativo, menos 56, ele dá um erro também, porque a gente colocou que precisa ser maior do que zero. Então dessa forma, nós vamos obrigar a pessoa a escrever números inteiros, números decimais, mas são números que vão funcionar depois em qualquer fórmula e tabela que nós queremos fazer. Então dessa forma, nós limitamos o que a pessoa pode preencher em cada uma das nossas colunas, para que não tenha nenhum erro de preenchimento e que isso não venha a prejudicar a nossa análise e as nossas fórmulas quando nós vamos preparar nosso relatório, por exemplo. Esse tipo de validação de dados, essa ferramenta é muito útil e tem que ser usada muito no seu dia a dia para prevenir erros. E como eu comentei no início, não só se você trabalhar com várias pessoas, mas às vezes mesmo prevenir algum erro seu digitação, como eu falei aqui. Se a gente digitar bermuda com 2 R's, isso vai atrapalhar nossas fórmulas de funcionar. Mas com essa prevenção aqui, até mesmo você não vai cometer erros e não vai ter problemas ao criar suas fórmulas, tabelas dinâmicas na sua planilha. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário, eu vou te responder. Se tiver alguma sugestão, pedido de vídeo, também pode deixar. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilhe esse vídeo com alguém e também segue a gente a aprender ainda mais sobre Excel. Esse foi o nosso vídeo de hoje, essa foi a nossa dica e até a próxima.